Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início aqui à nossa tiragem e vamos preparar para a primeira carta. Vamos lá? Opa, virou aqui. Oh, já caiu. Caiu. Vamos ver, caiu quantas. Vamos à primeira carta. Nós temos 3 cartas. Vamos na sequência. O julgamento. Rei de espadas. O tolo. As de copas. O eremita. Cavaleiro de pentáculos ou cavaleiro de ouros. Três de espadas. A imperatriz. Seis de espadas. Seis de paus. Três de copas. As de paus. Nove de paus. Dois de pentáculos ou dois de ouros. Pajem de paus. Dez de copas. As de espadas. Quatro de paus. Dez de pentáculos. Ou 10 de ouros.
5 de paus, e os amantes. Muito bem, e para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo aqui algo fantástico. Exatamente. Não só eu vejo algo fantástico, como alguém está vendo algo fantástico também. E essa pessoa que está vendo algo fantástico acontecer, é algo fantástico acontecer em você. Exatamente isso. Essa pessoa está vendo algo acontecendo e essa situação que está acontecendo é uma pessoa que está praticamente te observando quase como uma novela. Exatamente. Essa pessoa está te observando como se fosse capítulos de novela. É isso que está acontecendo. Exatamente. Mas, Fábio, como é que você sabe que essa pessoa está me observando? Como é que você sabe que essa pessoa está observando como capítulos de novela? Seguinte, energeticamente falando, a espiritualidade, ela como se comunica? Ela se comunica mostrando toda uma sequência e toda uma história. E a história é, desde quando você se libertou e você se tornou uma outra pessoa, vamos dizer assim, você não se tornou uma outra pessoa, você não trocou de identidade, mas você se libertou do seu passado. Você se libertou da pessoa que você era no passado e você se tornou uma nova pessoa dentro de si próprio. Você se encontrou, é essa que é a verdade. Você se encontrou. Ah, Fábio, eu estava perdida, eu estava perdido? Não vamos dizer que você estava perdido ou que você estava perdido, mas quando você virou a página, quando você entrou num novo capítulo, você praticamente mostra aqui no julgamento, e o julgamento é um arcano maior. Energeticamente falando, o julgamento, ele mostra que você nasceu numa nova roupagem. Exatamente. Você saiu daquela situação que você estava e você entrou num novo conhecimento, você entrou num novo entendimento de quem você é. Exatamente. De quem você é. E nisso existe uma pessoa que observa você. Mas, Fábio, como é que você sabe que essa pessoa te observa? Pela seguinte questão. Esse rei de espadas energeticamente está do lado, observando esse seu desenvolvimento aqui no julgamento. Esse rei de espadas, o mais interessante é que esse rei de espadas, ele olha para você, tá? E ele observa os seus passos. É exatamente isso. Esse rei de espada, ele observa os seus passos. Ele praticamente, ou ela praticamente, fica olhando para você e fica raciocinando. E detalhe, não é só raciocinando. Os pensamentos dessa pessoa estão muito voltados a você. Exatamente, os pensamentos dessa pessoa estão muito voltados a você. Mas, Fábio, como você sabe que os pensamentos dessa pessoa estão muito voltados a mim? Pela seguinte questão. Quando o cosmo quer comunicar para você que alguém está pensando muito em você, aparece cartas de espadas. Aparece cartas do elemento ar a elemento mente. Aonde? Em que posição, Fábio? Logo no começo da tiragem. O que significa isso? Que essa pessoa está ativamente pensando em você. Vira e mexe, essa pessoa pensa em você. Vira e mexe, essa pessoa está pensando em você. Então, essa pessoa, ela tem uma atividade mental muito voltada a você. Mesmo que essa pessoa esteja fazendo outras coisas, mas a atividade mental dessa pessoa continua voltando a você. E detalhe, essa pessoa, ela sempre observa os seus passos. Bem aqui, olha, deixa eu pegar aqui a pessoa e observando os seus passos aqui, olha, você
observando seus passos. Você saiu aqui como o idiota, mas de idiota você não tem nada, ok? É somente uma carta de um arcano maior, porque a carta do idiota, né, ou do tolo, vamos dizer assim, é a carta número 1. A carta do mundo é a carta 0 e a carta do tolo é a carta número 1. É a carta de novos começos, de começos mais leves. Então essa pessoa está observando você, vendo você mais leve, vendo você mais tranquila, vendo você mais tranquilo, vendo você vivendo a vida de uma forma plena, de uma forma despreocupada. E isso chama a atenção muito dessa pessoa. E não só mexe muito com a questão tanto do racional dessa pessoa, como também mexe com o emocional dessa pessoa. Bem aqui, olha. Olha aqui, 2 situações. Você está no meio, aqui, tá? No tolo. Você está no meio porque você está iniciando uma fase nova, tranquila ou tranquilo, leve, anda de uma forma mais tranquila. E essa pessoa observa você e pensa e faz conjecturas, vamos dizer assim, pensando várias coisas. E quando essa pessoa se pega em momentos de emoções. Exato, como assim se pega em momentos de emoções, Fábio? Que história é essa? Bom, seguinte, essa pessoa, quando fala de você, essa pessoa tenta, primeiramente, não fugir do o equilíbrio mental, tá? Essa pessoa tenta não fugir do equilíbrio mental. Essa pessoa saiu aqui no Rei de Espadas. Essa pessoa tenta não sair do racional. Mas, uma vez ou outra, essa pessoa se pega uns relapsos quando essa pessoa está falando. Sabe quando a pessoa chega e fala: ah, fulano gostava de comer essa comida. Ah, fulano gostava de assistir televisão nessa posição. Ah, fulano gostava de assistir ou ouvir esse rádio com essa música. Então essa pessoa tem esses repentes quando fala de você. E nisso, o que acontece? Por isso que apareceu o Ás de Copas, porque por mais que essa pessoa tenta raciocinar ou tenta racionalizar, falando sobre você, essa pessoa se pega em momentos emocionais de lembranças, claro, lembranças. E nisso, quando a pessoa se pega nessa situação de momentos emocionais e começa a se lembrar dessas questões, essa pessoa começa a se policiar. Essa pessoa começa a se policiar e ter cautela nos passos, principalmente quando essa pessoa te observa. Exatamente. Essa pessoa te observa em cautela. Exatamente. Por que, Fábio, você está dizendo em cautela? Pela seguinte situação. Saiu o eremita e saiu o cavaleiro de pentáculos. O que é o cavaleiro de pentáculos? É o cavaleiro de ouros. E o que é o eremita? O eremita é um arcano maior, muito forte energeticamente falando. O eremita, ele utiliza de quê? Ele utiliza de prudência, de sabedoria. E o cavaleiro de pentáculos de ouros utiliza de quê? De equilíbrio, de tranquilidade. Você vê que são 2 cartas que não têm movimento. São 2 cartas que ela usa, ou ele usa da prudência para poder ficar te observando. Tá vendo aqui o cavaleiro de pentáculos olhando? Inclusive, ele pega o pentáculos, a moeda de ouro, dessa forma. Ele põe à frente dele e fica observando. Bem aqui, olha só. Aqui. Ele bota bem à frente e fica observando com cautela no eremita. E aí o que acontece? Aí essa pessoa que fica nessa energia do eremita e do cavaleiro de ouros, essa pessoa começa a ver você fazendo o quê? Ver as suas redes sociais, ver você passeando, ver você andando para lá, para cá, fazendo e acontecendo. E nisso, você não sabe. Mas, já que você está aqui antenada no Imperador Tarô 75, você
sabe, vai saber agora, ou está sabendo agora, que quando essa pessoa olha nas redes sociais, vê as suas fotos, vê vídeos e tudo tal, essa pessoa sente um aperto no peito. É, essa pessoa sente um aperto no peito. E esse aperto no peito gera muito por questões de vaidade, tá? Gera muito por questões de vaidade. E aí nisso, essa pessoa começa a pensar assim, ó, tá vendo? Ele está se divertindo, tá vendo? Ela está se divertindo. Ela não fazia isso comigo. Ele não fazia isso comigo. Olha, tá vendo? Ele tá gastando dinheiro. Ó, tá vendo? Ela tá gastando dinheiro. Ela tá indo para lugares interessantes. E aí essa pessoa começa a se sentir ferida ou ferido aqui no 3 de espadas. E essa pessoa começa a pensar, lembrando que espadas é o quê? É o elemento ar, elemento mente, mas a gente tem um coração. Então significa que as memórias dessa pessoa em relação a você fica ferida ou ferido, tá? Porque essa pessoa, perdão, fica se lembrando em momentos que você era a pessoa antiga e vê você se transformando nessa, vamos dizer assim, nessa nova pessoa. E quando essa pessoa vê você se transformando nessa nova pessoa, a pessoa em questão, ela tem um raciocínio que leva você a quê? Essa pessoa vê você como a imperatriz. Exatamente. O que significa isso, Fábio? Energeticamente falando, essa pessoa vê você como hoje uma pessoa totalmente segura e independente, não dependente, independente. Essa pessoa vê você uma pessoa muito mais atraente do que você era antes, tá? E essa pessoa olha para você e vê você tá assim, caramba, ela poderia estar do meu lado nessa versão. Ou ele poderia estar do meu lado nessa versão, na versão da imperatriz. Exatamente. E nisso, você, hoje, na atual situação, você precisou se afastar dessa pessoa, ou essa pessoa se afastou de você, uma das duas coisas aconteceram, porque existiu uma turbulência emocional entre vocês dois, e essa turbulência emocional, a espiritualidade diz que foi necessário o afastamento, tá? Para a resolução do caso. Bem aqui, olha, no 6 de espadas. Lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. Tendo a água é elemento o quê? Copas, sentimentos. Olha como a água está agitada. A situação estava agitada, a mente estava inquieta. Precisou o quê? Se afastar para fazer o quê? Para resolver a situação no 6 de paus. 6 de paus é o quê? Uma carta de fogo, fogo da criatividade mental. O 6 de espadas, nós temos dois 6 de espadas e 6 de paus. As duas cartas me trazem uma fonte energética muito forte sobre resolução daquilo que era o problema. Então, quando você se afasta e essa pessoa se afasta, você resolve um problema tanto aqui no 6 de espadas como o 6 de paus. Lembrando que o 6 de paus significa a carta da vitória e o 6 de espadas ela é como também a carta da vitória, energeticamente falando. Mas o 6 de espadas é a carta da resolução daquilo que te oprimia. É a resolução daquilo que te oprimia. E aquilo que te oprimia foi resolvido. Porque a espada, ela vem no seu elemento o quê? No ar. E vem no elemento o quê? Vem através do quê? Da questão mente. Então, aquilo que te assolava, aquela situação que te reprimia, aquela situação que você se sentia que aquela pessoa era o seu algoz, foi resolvida.
foi resolvida. 2 cartas de resolução positiva e não negativa. São resoluções positivas, resoluções que fazem você ficar alegre, resoluções que liberta você de uma situação que lhe oprimia no passado. Tanto 6 de espadas como 6 de paus. Você se libertou de uma situação e com isso fez com que, olha aqui, olha, 3 de copas. Aquela situação que te oprimia hoje te fez uma nova pessoa, que hoje você sai, você curte, você age a sua vida, você é capitão da sua vida, você consegue interagir com as pessoas como jamais você conseguiu interagir, você consegue ter relacionamentos casuais. Aqui no As de Paus significa que, com os 3 de copas, significam relações com pessoas, relações exatamente. 3 de copas, que é sentimento, com As de paus, que é puro fogo. Então, esse 3 de copas com um As de paus me mostra que você se tornou uma pessoa muito mais atraente, uma pessoa bem interessante, que vocês pode estar propensa ou propenso a relacionamentos casuais. Então, fique atento se isso vai ser interessante para você ou não, tanto que a espiritualidade, ela traz o quê? Um recado para você sobre essa questão de envolvimentos com pessoas e envolvimentos com sentimento. O que a espiritualidade pede ou fala para você aqui agora? Pede para que você não se feche totalmente, mas você administre o quê? Administre o seu sentimento carnal. Exatamente. Por quê? Porque no começo você vai ficar totalmente fechada ou fechado, mas a espiritualidade pede para que você o quê? Para que você administre. É diferente de se fechar. Bem aqui. Tá vendo aqui, olha, 9 de paus e 2 de pentáculos. Lembrando que pentáculos é ouros e ouros é o quê? É esse elemento terra, é o elemento do momento que você está vivendo aqui agora. Você é matéria e matéria é pentáculos, ok? 9 de paus é você energeticamente mostrando aqui, olha, o cosmo mostrando, para que você não fique totalmente fechada, não fique totalmente fechado. Administre o seu material, administre os seus sentimentos. Não fique fechada. A espiritualidade pede, analise, página de paus. Analise, é bom você analisar. Analisar o quê, Fábio? Analisar situações, se vale a pena você constituir família ou não. Tenha certeza, As de espadas, sobre os valores e tudo aquilo que você chegou até o momento, até aqui agora, que fez você vencer no 4 de paus, que fez com que você avaliasse todos os seus conceitos sobre família até hoje, que você tem valores muito importantes de família que você carrega e você deseja para um breve futuro, talvez, encontrar alguém que esteja na mesma página que você esteja. Mas a espiritualidade manda um outro recado. A espiritualidade pede para que você dê uma chance a você. O que significa isso, Fábio? Dê uma chance a mim. Significa que situações que podem ter deixado você atribulada ou atribulado, questões que você pode ter ficado assim, tipo, vou ou não vou, fico ou não fico, essa pessoa, eu devo ficar, eu devo ir, eu devo... Não pense tanto. Isso desgasta você. Você se consome demais fazendo escolhas do coração. Você consome, isso drena suas energias. Isso drena suas energias. Sua energia vai de vala. A sua energia, ela vai drenando. Por quê? Porque muitas coisas vêm na sua cabeça do passado, situações
do passado, bloqueios do passado começam a surgir sobre questões quando você precisa fazer escolhas ligadas ao coração. Então, aquele rei de espadas lá do começo que observa você, não deixe aquele rei de espadas fazer com que você fique nessa energia de 5 de paus sobre questões de escolhas ligadas ao coração desse arcano maior. Por que isso? Por que você está dizendo isso, Fábio? Porque situações que levam você a situações de bloqueio faz com que você não consiga analisar de uma forma mais criteriosa ou de uma forma mais analítica. Então tente analisar de uma forma um pouco mais analítica, mais tranquila, sem pensar muito naquela questão daquele rei de espadas que está bem ali. Realize uma meditação, pense um pouco mais sobre você e o que você deseja, escreva num pedaço de papel as suas diretrizes, o que você espera, ou mesmo que de repente fuja das suas diretrizes, mas que aquela pessoa te faça se sentir complementada ou complementado. Você não precisa projetar uma vida, você não precisa projetar que aquela pessoa salve você ou que a outra pessoa, né, você salve a outra pessoa, não é isso. É que um possa complementar o outro e que as duas partes possam caminhar juntas, um apoiando o outro. Como dois parceiros, como numa jogada de, como é que eu posso falar? Ah, como num jogo de voleibol de dupla, né, que um complementa o outro. Você não espere que somente que o outro ganhe o jogo. Você também tem que ganhar o jogo, como o outro também tem que ganhar o jogo junto com você, com a sua colaboração, perdão, com a sua colaboração. Então é assim que funciona. Então eu deixei até a minha opinião aqui no final, contando com a ajuda da espiritualidade e do cosmo, mas eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Espero que vocês utilizem sempre o livre-arbítrio. Lembrando mais uma vez a todos vocês que o livre-arbítrio é uma ferramenta energética e espiritual para que aqui que a gente possa usar essa bússola que nós temos aqui agora, energética e espiritual, e que você sim possa fazer a melhor escolha para conseguir o caminho que mais lhe convém. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Gratidão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.